Olá, boa tarde. Vamos fazer então a aula do segundo ano, ok? Do ensino médio, aula de biologia. Estou aguardando manifestações no WhatsApp, ainda não tive, e também pelo Teams ainda não tive, né? Então, eu vou deixar essa aula gravada para registrar os objetos de conhecimentos que serão trabalhados na data de hoje. Vou compartilhar a tela aqui. Ok, então hoje nós vamos tratar sobre as plantas medicinais na Amazônia. Esse texto instrucional, né, colocado aqui na apostila, foi retirado da dissertação de Arildo Gonçalo Pereira, tá? E ele está disponível nesse endereço aqui, virtual repositório.ufscar. Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido aqui na região, tá? Então, nós vamos fazendo uma leitura e comentando, e logo depois eu vou deixar aí algumas reflexões, alguns encaminhamentos para que vocês possam explorar mais sobre esse assunto, né? Então, percebam inicialmente que o título, né, dessa aula são plantas medicinais e não fitoterápicos, né? Por que essa diferenciação, né? Vamos começar logo daí. Qual a diferença entre plantas medicinais e fitoterápicos? Bom, as plantas medicinais, elas são usadas há muitos e muitos anos, né? Para que as pessoas possam ser beneficiadas com os seus princípios medicinais, que geralmente, diferente dos medicamentos, né, feitos na indústria farmacêutica, geralmente tem poucos efeitos colaterais. Mas esse conhecimento que envolve as plantas medicinais é um conhecimento popular, né? Então, quando a gente menciona planta medicinal, pode ser qualquer planta que qualquer pessoa ou grupo, né, ou povos ou culturas façam uso, tá? Para fins, então, de melhorar a sua saúde. Fitoterápicos, fito vem de planta e terápicos vem, então, de uma planta já estudada, que seguiu uma série de protocolos aí da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e então ela já foi comprovadamente testada para aquele fim, para aquele benefício aí da saúde. Então, uma determinada planta, né? Vamos falar do anador. Até o anador está aqui, ó, mencionado, né? Justicia pectoralis. Então, esse aqui é o nome científico de quem? Do anador. Então, nesse texto, vocês vão encontrar muitos nomes assim. Em itálico, né? E numa escrita estranha, né? Estão os nomes científicos. Por que é estranho? Por que está escrito assim, essa palavra diferente? Porque está escrito em latim, que é a língua da ciência, chamada também de língua morta, porque nenhum povo, nenhuma nação usa mais o latim como língua mãe, tá? Então, o latim, ele pode ser compreendido em qualquer local do mundo. Toda espécie, seja de planta, de bicho, de microbiota, qualquer que seja, né? Sempre vai ter essa denominação binomial, que é o jeito que a ciência nomeia as espécies, os seres vivos, tá? Então, olha, o primeiro nome trata, então, da identificação do gênero, e o segundo nome é o epíteto específico.
Então, é como se a gente chamasse assim, de nome e sobrenome, né? Uma analogia aqui grosseira. Bom, então a Justicia Pectoralis é o que popularmente na região analisada, então aqui no portal da Amazônia, na Amazônia Meridional, depois de estudar todos os quintais agroflorestais aqui da região, percebeu-se que as pessoas conhecem essa espécie, essa planta como anador, tá? E ela é comprovadamente eficaz como analgésico e antitérmico. Então, esse é um caso de um fitoterápico. Então, o fitoterápico é aquela planta que foi testada e percebeu-se a eficiência farmacológica dela, tá certo? Bom, mas quando a gente trata de etnoconhecimento, né, de conhecimento popular, de etnobotânica, muita coisa ainda não foi comprovada, porque existem N questões aí que envolvem a pesquisa fitoterápica, né? Então, o que a gente pode afirmar é que existe muito a se conhecer ainda, certo? Então, vamos dar início aqui ao bloco, né? Então, começa falando que o estado de Mato Grosso, né, cuja paisagem natural foi bastante alterada para o desenvolvimento agropecuário, é o terceiro maior estado em extensão do país. Possui um território de 903 milhões, 903.357 hectares, né? Opa, hectares não, tô falando tudo errado. 903.357 quilômetros quadrados, tá? Então, nesta área, existe um registro de mais de 185 mil imóveis agrícolas. E desses, 74% são da agricultura familiar, segundo quem, né? Quem está nos dando essa informação? Olha, a fonte está aqui, né? É uma citação direta, a fonte está aqui. Essa informação foi encontrada no IBGE. IBGE de que ano? De 2007, tá? Então, sempre que vocês verem, né, alguma coisa entre parênteses assim, ó, né, que tá tudo em maiúsculo primeiro, depois a data, é a fonte daquela informação, tá? Então, seguindo, no portal da Amazônia, território da cidadania, esta representa uma região de fronteira agrícola, onde a conversão de áreas de florestas em áreas de cultivo e pecuária extensiva produziu altas taxas de desmatamentos. Sim, nós que estamos aqui há um bom tempo, né, conhecemos dessa realidade. Nessa região existem aproximadamente, vejam só, 16 mil agricultores familiares, né? Então, é uma informação que pode até soar estranho, né? Porque geralmente o foco se dá a grandes empreendimentos, grandes propriedades, né? E a gente sabe que existe já uma organização civil bem estabelecida aqui em relação à agricultura familiar, existem movimentos de economia solidária, existem movimentos da produção orgânica, né? Então, é uma região que mostra essa característica, né? Agricultura familiar forte, inclusive, é ela que abastece boa parte dos alimentos aí consumidos na região. Bom, o território portal da Amazônia tem em sua atividade agropecuária, familiar e patronal seu fator constituído de ocupação territorial, que foi iniciada, né, em apenas 3 décadas, né, aproximadamente. Essa ocupação é seguida de uma série de conflitos socioambientais característicos da fronteira agrícola. Então, quais são esses conflitos? Nós conhecemos, né? Quem estiver aqui há mais tempo, né, pode comentar aí também na seção de postagens, né, aí no Teams, para a gente trocar
trocar ideias, né, para a gente se comunicar. Né? Então, problemas de regularização fundiária, né, desmatamento e queimadas intensas, rápida degradação da paisagem natural, concebendo, então, a necessidade de convergência numa pauta de desenvolvimento sustentável. Né? Então, muitas pessoas defendem, né, que o desenvolvimento sustentável, ele pode ser lucrativo, né, para aquela família, e pode trazer inúmeros benefícios em virtude dos serviços ambientais que uma área que se desenvolve a partir do viés do desenvolvimento sustentável pode fornecer. Né? Então, quais serviços ambientais a gente poderia listar, a gente poderia pensar que uma propriedade rural que usa do desenvolvimento sustentável oferece à comunidade, né? Então, se a gente pensar na floresta em pé, a gente pode imaginar que uma floresta em pé não é lucrativa, né? Então, historicamente, na região, a gente pode se questionar sobre isso, e é o que muitas pessoas chegaram aqui, se viram na necessidade de abrir aquela propriedade para fazer dinheiro, né? Então, hoje nós estamos num momento onde existem várias iniciativas que tentam fazer dinheiro com a floresta em pé, né? E uma dessas alternativas, até por uma questão de regularização ambiental, é o SAF, né, que é o Sistema Agroflorestal. Então, as pessoas perceberam a necessidade, não só pela demanda de regularização ambiental, mas também pelos serviços ambientais que um sistema como esse pode oferecer, né, um microclima melhor, um aporte de diversidade de culturas, né, que pode ser usado tanto na alimentação quanto na questão das plantas medicinais, né? A venda de produtos florestais que podem vir desses sistemas, né? A conservação do solo, o enriquecimento florestal que vai permitir uma visitação de fauna maior, né? Então, são muitos os serviços, e eu acredito que um dos mais impactantes diz respeito aos recursos hídricos, né? Porque floresta em pé se comunica, se vincula e conversa, tem um relacionamento estreito com qualidade de água, né? Então, cada vez mais as pessoas têm discutido sobre essas questões e encontrado, né, em várias iniciativas que visam desenvolvimento sustentável, para que a sua propriedade seja lucrativa e que também seja um ambiente não só de beleza cênica, né, mas uma propriedade que tenha aí possibilidades de serviços ambientais que muitas vezes na cidade a gente não encontra mais, né, que é qualidade de ambiente, tá? Então, continuando aí a leitura. De outro lado, existe hoje uma barreira de restrição, né, ao avanço dessa fronteira, caracterizada pela existência de um mosaico de áreas protegidas na altura da Serra do Cachimbo, o Parque Estadual e Nacional, terras indígenas, área da Força Aérea Brasileira. Então, essas áreas aí que legalmente não podem ser alteradas, né, formam um corredor de conservação da Amazônia Meridional. Essa barreira coloca uma linha divisória ao modelo de expansão contínua dessa fronteira do desmatamento, aumentando ainda mais a urgência de busca de alternativas econômicas sustentáveis na porção ocupada do território. E aí vem o que a gente estava comentando agora há pouco, né? A implantação dos SAFs, né, que é os sistemas agroflorestais, tem se tornado uma estratégia para subsidiar a adequação legal de propriedades rurais no que tange à presença do componente florestal
Dentre as diversas categorias de SAFs, nós temos, assim, em muita evidência, os quintais agroflorestais, né? Então, aqui tá aqui como destaque. Por quê? Porque é uma opção viável para o aumento da renda e melhoria da segurança alimentar em paisagens rurais. Bom, o conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais faz parte da cultura de povos que vivem em comunidades regionais e que têm uma relação adjacente com a natureza. Esses conhecimentos foram passados entre as gerações e a estas muitas vezes compete a responsabilidade para a transmissão de crenças e valores, uma vez que organizam modos de vida específico do grupo. Então, quando a gente fala do uso de plantas medicinais, é importante a gente reconhecer e respeitar os valores culturais do uso dessa espécie, né? Então, é preciso, assim, uma sensibilidade, né? Para a gente compreender que em determinados locais, aquela planta, ela não é conhecida com o mesmo nome, ela não é usada para o mesmo fim, e todas têm a sua razão de existir, o seu valor, né? Nenhuma cultura se sobrepõe à outra, né? Isso é muito importante a gente entender quando a gente fala de um assunto como esse, né? Que envolve o etnoconhecimento, a etnobotânica, que é o conhecimento popular, fazendo, então, uma conexão, né? A ciência vai se apropriando desse conhecimento, vai testando os seus princípios até considerar determinada espécie como um fitoterápico, né? Mas nesse processo, muita informação se perde, né? Então, é muito importante a gente perceber que essa transposição entre o etnoconhecimento, que é aquele conhecimento popular, até a construção do conhecimento científico, existe um fazer aí, um caminhar, né? E quem faz isso, né? São os pesquisadores, né? Então, mais uma vez, né, a gente percebe que a ciência é construção humana, né? E como construção humana, ela precisa ser entendida em toda a sua amplitude, tá? Bom, continuando aí, onde eu parei? Tá. De outro lado, quanto ao uso mercadológico, a fitoterapia relaciona-se ao interesse de consumidores que buscam por possibilidades consideradas economicamente mais disponíveis e também mais livres de efeitos colaterais quando confrontados a produtos sintéticos procedentes das indústrias, principalmente as farmacêuticas. Bom, o uso e o cultivo de plantas consideradas medicinais, aquelas com algum tipo de ação terapêutica pela população, é amplamente difundido, assim como seu cultivo em quintais rurais e urbanos, né? O presente trabalho objetivou caracterizar e identificar as espécies vegetais medicinais presentes nos quintais agroflorestais em comunidades rurais, pessoal, ó, rurais, tá? Mas a gente sabe que muitos quintais aí urbanos também apresentam muitas espécies medicinais, né? Bom, em comunidades rurais de agricultores familiares do Mato Grosso, nos municípios aqui de Alta Floresta e também de Nova Canaã do Norte. A pesquisa analisou 44 quintais agroflorestais, 24 em Alta Floresta e 20 em Nova Canaã do Norte, implantados e manejados por agricultores familiares, né? Foram feitas visitas guiadas nos quintais no mês de agosto de 2017, então relativamente recente essa pesquisa, né? A fim de mapear e identificar os diferentes usos dos recursos vegetais presentes. Então, vamos ver o que nós vamos encontrar nessa pesquisa, quais são essas plantas medicinais, né? Então, foram citadas e identificadas, percebam, ó, 151 espécies vegetais medicinais, divididas em 62 famílias botânicas. Então, cada espécie, ela faz parte de um grupo maior,
né? Que é chamado gênero. Cada gênero é formado de um grupo maior, que são as famílias. Então, esses são os níveis taxonômicos, né, da classificação das espécies. Todas as espécies são organizadas dessa maneira, tá? Então, sempre vai haver um taxon, um grupo taxonômico maior. Então, quando a gente fala famílias botânicas, são grupos de plantas que apresentam características semelhantes, tá? Bom, elas foram então distribuídas em 3 estratos do consórcio agroflorestal. Vamos ver aqui. Destacam-se as famílias Asteraceae, então esse nome também está em latim, ó. Perceba que tem um jeito diferente, né? Sempre terminando aí em ai, e a gente faz o som de e, Asteraceae, né? Então foram 15 espécies dessa família Asteraceae, Lamiaceae também com 15 espécies, Euphorbiaceae com 13 espécies, Fabaceae com 10, Myrtaceae e Rutaceae, não tem aqui o valor. Bom, do total, 76 espécies foram encontradas em ambos municípios. 38 espécies são cultivadas exclusivamente em alta floresta. Então, 38 só foram encontradas aqui em alta floresta. E 37 são cultivadas em Nova Canaã. Os resultados apontam uma ampla distribuição das espécies de plantas medicinais e diversificação dos quintais, né? Então, cada quintal um universo, né, gente? Porque cada quintal pertence a uma família que traz consigo a sua cultura, né? Nas diferentes comunidades. Bom, agora vamos conhecer, né, ou reconhecer algumas plantas medicinais que recebem o destaque aqui nesse estudo. Então, eu fiz questão de separar aqui algumas que acredito ser do conhecimento de muitos, né? Embora para alguns aí seja completamente nova, né? Então vamos, deixa eu só diminuir aqui. Muito bem. Então vamos aí conhecer um pouco delas, tá? Eu não vou falar o nome científico, né? Até para não ficar tão cansativo assim. Vou falar os nomes populares e aí vocês vão pensando, vão analisando. E caso vocês sintam curiosidade de saber um pouco mais das propriedades terapêuticas de cada uma dessas espécies, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Por exemplo, vamos... Deixa eu ver aqui... Vamos falar da terramicina, né? A terramicina, ela tem um nome científico Alternanthera dentata. Então, quando a gente for, né, pesquisar sobre ela, ó, vamos aqui no Google. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Eu venho aqui e coloco o nome científico, tá, gente? Porque às vezes a gente coloca só terramicina e pode mostrar aí algumas informações que não são corretas, tá? Deixa eu minimizar essa janela. Então, veja, ó, eu coloco aqui o nome científico e apareceram vários resultados, né? Então, pode tratar de várias questões, né? Então, sempre dê uma olhada no site, ó, por exemplo, o site da Embrapa é um site confiável, né? Então, você pode encontrar informações, assim, muito confiáveis aqui. Eu vou clicar aqui para a gente navegar e ver quais informações a gente pode encontrar aqui da terramicina. Bom, então, tá mostrando aqui um artigo, né? E aí, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês. E aí, aqui, ó, já fala que trata-se de uma erva medicinal que apresenta indicações populares, né? Então, essas indicações não foram ainda testadas.
tá? Pelo menos o conhecimento desses autores aqui. Servem para quê, então? A sua ação é diurética, digestiva, depurativa, antidiarreica, anti-inflamatória, analgésica e antibiótica, né? Então, olha só, gente, caso vocês encontrem curiosidade, né, sobre alguma dessas plantas, eu sugiro, então, que vocês façam uma busca rápida aí no Google, que vocês vão encontrar muitas coisas legais. Existem aplicativos também aí, no Play Store do seu celular, né, caso você use Android aí, que você também vai encontrar aplicativos que vão falar de vários tipos aí de espécies medicinais, tá? Eu só peço que você tome, assim, bastante cuidado na hora de fazer uso dessas plantas, porque algumas pessoas podem ser alérgicas, né, a algumas plantas medicinais. Então, não é porque é uma planta medicinal que não vai fazer mal nenhum, né? Sempre é necessário ter o conhecimento, né, de como usar, da dosagem que deve ser usada. Isso é muito importante, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver quantas espécies medicinais foram encontradas nesses 44 quintais agroflorestais. Então, foram encontrados anador, sabugueiro, chapéu de couro, terramicina, caruru, erva de Santa Maria, mangueira, né? A tal da manga, né? Poxa, professora, achei que manga era bom só para comer. Bom, dá uma pesquisada aí, você vai ver que tem princípios aí medicinais, né? Aroeira, graviola, erva doce, guarantã. Aí algumas pessoas, professora, mas coisa medicinal, assim, não é sempre da folha, né? Bom, gente, a etnobotânica é uma ciência muito rica, né? Então, a gente vai ver que algumas plantas, se a gente usar a folha, ela pode ser prejudicial à nossa saúde. Então, o conhecimento do uso dessas plantas medicinais é uma coisa que a gente deve ter bastante atenção, né? Então, algumas plantas se usa a casca, algumas plantas se usam a flor, algumas plantas se usam o fruto. Então, tem várias formas de preparar, né? A gente pode fazer um chá de infusão, pode fazer um emplasto. Tem muitas maneiras, muitas técnicas, né? Para usar aí desse conhecimento medicinal e cultural, tá certo? Então, vale aí essa reflexão, né? Mas eu sugiro, caso você tenha alguém de mais idade na família, que você bata um papo, né? Converse aí, avós, tias, tios, mães, pais, né? Um vizinho, alguém conhecido, né? Que usa o tal do chazinho, né? Bate um papo com essas pessoas que elas têm muito a agregar, né? Muito conhecimento a se compartilhar, tá certo? Então, vamos continuar? Olha lá. Aroeira, graviola, erva doce, guarantã, peroba, costela de Adão, cipó imbé, o coco, cipó mil homens, espada de São Jorge, mil folhas, Marcela, erva de São João, alosna, carqueja de amarga, né, gente? Picão, calêndula, voadeira, figatil, olha, o nome já dá uma pista, né? Figatil, camomila, o guaco, arnica, margaridão, caferana, açapeixe, olha só, né? Para alguns produtores, açapeixe é o quê? É praga, né? Então, para o pecuarista, né? Geralmente ele olha um açapeixe, ele já quer passar um veneno, né? Mas a gente sabe, né, que o açapeixe também possui propriedades medicinais, além de ser uma ótima espécie para quem trabalha com o cultivo aí de mel e própolis, né, especialmente das abelhas silvestres, tá? Coité, cajiru da Amazônia, ipê roxo, carobinha, paratudo, urucum, algodão do campo, confrei. Vamos lá. Erva de Santa Bárbara, abacaxi, ora pronobres, além de ser medicinal, ainda tem um teor altíssimo de proteína, né? Então, eu sugiro que vocês deem uma pesquisada sobre o ora pronobres, né? Conhecido como
a carne vegetal, né? Se é que a gente pode usar essa terminologia, né? Mamão macho, espinheira santa, guajuru, japala, brejo, cana de macaco, cipreste, melão de São Caetano, cavalinha, sangra d'água, quebra-pedra. A quebra-pedra, por exemplo, só um pouquinho, deixa eu beber uma água. Geralmente passa despercebido, né? Geralmente aquele matinho que nasce lá onde nem devia nascer, né? Bem assim na fresta, né? De uma calçada, de um lugar que você fala, né? Isso aí serve para nada, né? E geralmente é a quebra-pedra, né? Bom, angelim, pata de vaca, copaíba, champanhe, mulungu, jatobá, barbatimão, tamarindo, alfazema, vique, hortelãzinho, poejo, alfavaca, manjericão, manjerona, orégano, hortelã de folha gorda, boldo chinês, alecrim, abacate, quina, romã, acerola, algodão, malva, bálsamo, também conhecido como pau-bálsamo, araruta, morfina, amora, flor de paca, moringa, uvaia, pitanga, jabuticaba, goiaba, tansagem, capim-cidreira, citronela, genipapo e dentre outros, né? Caso você tenha ficado interessado e queira conhecer mais das espécies que foram encontradas aqui na nossa região, é só vir aqui, gente, ó. Clica aqui no repositório, nesse link, que você vai encontrar a dissertação do pesquisador Arildo Gonçalo Pereira, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje o nosso assunto é esse, né? É uma pena que vocês não estão aqui para a gente poder interagir, né? Na interação a gente constrói bastante conhecimento, né? Bom, então eu peço então que vocês agora façam as atividades que a gente vai nomear como tarefa, que são esses 2 exercícios, tá? E depois de fazer a tarefa, eu quero que vocês façam a avaliação desse bloco, tá certo? O material tá todo aí na plataforma. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Muito bem, acho que gravou, né, certinho. E estou aqui, pessoal, estou aqui na plataforma e também no WhatsApp disponível para vocês, para a gente esclarecer as dúvidas, né? Vou encerrar essa gravação aqui, até para não ficar muito grande, para não pesar demais para vocês poderem baixar depois, mas estou aqui online na plataforma e também online no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, ok? Espero que vocês lembrem-se de evitar fazer visitas, né? Em virtude aí do risco do Covid, mas bate um papo pelo celular, pelo muro, né? Caso você tenha algum vizinho aí. Se precisar sair de casa, lembre sempre de usar máscara, fazer a higiene correta das mãos, né? Evitar colocar as mãos no rosto, tá bom? Um grande abraço a vocês e até mais.